tua misericórdia é para sempre. Boa noite, uma boa noite para você que está nos assistindo ao vivo, para você que vai nos acompanhar esse vídeo gravado. Deus te abençoe, independente do horário que você esteja acompanhando, independente de que forma você esteja acompanhando, Deus vai falar com você e você será abençoado. Estamos aqui nos estúdios, eu, Pastor Romeu Júnior, o obreiro Jonathan. Obreiro Jonathan, dá uma saudação e uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Vamos fazer um estudo hoje sobre oração. E pode ficar à vontade, pode fazer suas perguntas lá. Logo mais teremos um momento aí de interação. É isso aí, estamos iniciando esse vídeo, né? Nós vamos dar um tempinho para que as pessoas possam chegar, não perder nenhum momento desse vídeo. Mas nós estamos transmitindo no Facebook e no nosso canal do YouTube. Então você pode entrar ali com perguntas, com dúvidas, né? Já o obreiro Jonathan vai iniciar o estudo, ele vai fazer um estudo corrido primário aí, e nesse estudo corrido vai despertar dúvidas, né? Vai despertar alguma curiosidade em você aí, e você vai estar passando. Daqui a pouquinho eu entro aí também para passar a sua pergunta para o obreiro Jonathan e juntos aí vamos tentando te responder, te posicionar da melhor forma possível. Então fica ligadinho aí, porque nos próximos minutos nós estaremos transmitindo essa programação ao vivo para você. Curta, compartilhe e tenha acesso a sempre o Café com Bíblia, né? É o café sem café, né? Ou se você fizer o café da sua casa, e pode tomar café enquanto o Jonathan aí traz o estudo. Nós estamos passando toda a nossa programação para a internet e com certeza algumas coisas que derem certo elas vão ficar quando tudo se normalizar, né? Então, hoje é dia de Café com Bíblia aqui na igreja. Sempre segunda-feira tem o Café com Bíblia, onde as pessoas se reúnem para o estudo da Bíblia Sagrada. E hoje, não diferente disso, o obreiro Jonathan estará trazendo o estudo da Bíblia Sagrada aí para você através dos nossos meios de comunicação, através das redes sociais aí. Basta apenas você mandar a sua dúvida, mandar o seu questionamento. Deus abençoe você que está nos assistindo aí. Um grande abraço para Daniele Ribeiro, para o Luiz Fernando Pereira, um grande abraço para Simone Vieira. Todos vocês estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Então vamos iniciar, eu vou sem alonga já aí, já temos um bom número de pessoas. Estamos com 24 pessoas aí no Facebook e mais, deixa eu confirmar aqui bem certinho, mais 2 pessoas assistindo pelo YouTube, e você pode estar mandando suas perguntas, sugestões, tudo que você desejar aí no chat. Vamos passar então, sem delongas, para o obreiro Jonathan estar trazendo o estudo dessa noite no Café com Bíblia Online. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé, atitude, crer e agir. Vamos trabalhar o tema oração. Gostaria de iniciar pelo Salmo 61, versículo 1, onde diz, é um salmo do rei Davi, né? E ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desta mesma forma que a gente precisa sempre estar conectado com Deus, né? Porque oração ela é um relacionamento, é uma conversa. E eu gostaria de trabalhar a questão da oração seguindo o livro de Mateus, capítulo 6, né? Que fala da oração mais conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração modelo, seja lá como a gente conheça ela, porque muitas pessoas conhecem por várias formas. E também por Lucas, capítulo 11, que é onde eu quero chamar mais um pouquinho da atenção, que diz assim em Lucas 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então, ele os ensinou. Lá em Mateus a gente vai ver ele ensinando a oração dizendo: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aqui em Lucas a gente vê ele sendo direto, porque é uma resposta a um discípulo que chega fazendo uma pergunta pessoal. E ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Então a gente vê a distinção do singular e do plural. E quando a gente observa
para nós entendermos esse contexto ali do porquê que o discípulo chega perguntando a Jesus, questionando a ele, perguntando e fazendo essa insistência: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. A gente observa na cultura lá que os rabis, os mestres, eles compunham a oração, eles escreviam as orações e deixavam para os seus discípulos. Mas quando a gente vai observar esse texto na íntegra aqui de Lucas 11, versículo 1, a gente observa que esse discípulo, ele chama Jesus e pede um ensinamento, mas ele fala em nome de todos, porque ele diz: ensina-nos a orar, e não ensina-me a orar. Quando a gente vê Jesus ensinando em Mateus, ele está ensinando a multidão, ele está ensinando a todo aquele povo quem era Deus, aonde Deus estava, como Deus agia. E aí a gente vai ver lá um discorrer muito grande sobre oração, onde a gente percebe essas duas ocasiões, em Mateus 6, do 9 ao 13, e em Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4. O que chama a atenção desse discípulo é que quando Jesus ora, eles veem que Jesus tem um amor por orar a Deus, por falar com o Pai, como ele dizia: Pai, sei que sempre me ouves. E não era apenas uma recitação de palavras, mas era um relacionamento, era intimidade. E quando observamos esta oração conhecida como uma oração modelo, como a oração do Pai Nosso, nós vemos em Mateus que Jesus ensina o povo dizendo que Deus está lá nos céus e que Deus é o nosso Pai. Mas quando o discípulo chega ali, ele é direto: quando orardes, orareis assim: Pai, santificado seja o teu nome, mostrando para nós a grandeza do nome de Deus, mostrando para nós a majestade, quem é esse Deus, falando para nós a importância de sabermos sobre o caráter de Deus e sobre os atributos dele. E quando a Bíblia fala assim, santificado seja o teu nome, é importante a gente entender quão grande é o nome de Deus e o que tanto a Bíblia, em respeito às orações mencionadas nela, fala sobre isso. Porque para a gente orar hoje em dia, é necessário a gente conhecer a Bíblia. É necessário a gente conhecer a palavra de Deus. Jesus mesmo diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, dessa forma, a gente compreende que é necessário conhecer a palavra para fazer uma oração devida, correta. O próprio rei Josafá lá, quando ele está orando, ele fala: ó Deus, lembra-te da aliança que fizesse com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele está mencionando algo relativo ali, o que está escrito na lei, o que tinha escrito até o momento. E quando a gente vai falar do nome de Deus, por exemplo, a gente chega no Salmos capítulo 8, versículo 1, para a gente entender a grandeza, e ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a sua majestade. E aí a gente vê a grandeza de Deus exposta nos céus, e o próprio Deus, ao se revelar, ele diz que a glória dele está revelada na natureza. Basta olhar para ela e ver que existe um Criador. Quando a gente observa o versículo 9 do próprio Salmo 8, que também é um salmo de Davi, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando a gente chega no Salmo 9, versículo 10, eu estou destacando para a gente observar aqui nesse estudo só a relação do nome do Senhor, quantas vezes ele aparece, porque expressa a confiança de que Deus agia e continua agindo. E no versículo 10 do Salmo 9 ele diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então a gente deve fazer assim, a gente deve conhecer o nosso Deus. E então, falando do nome de Deus, falando da pessoa de Deus para orarmos, porque Jesus fala que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome de Jesus, tudo será feito por amor do Filho. E aí a gente chega no Salmo 22, que é o salmo que vai nos apresentar as palavras que Jesus descreveu lá na cruz, né? Que estão descritas no Mateus capítulo 27 também, que ele fala lá: Deus meu, por que me desamparastes? Então a gente observa no Salmo 22 a descrição do que Jesus passou lá.
E eu já vou entrar no contexto todo da oração, eu só quero montar um raciocínio aqui. Quando a gente observa o versículo 22 do Salmo 22, diz: aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E aí a gente começa a pensar de quando a igreja estava aberta todos os dias e a gente podia se reunir ali e cantar louvores a Deus. Não estou dizendo repetir a canção que era cantada, mas realmente adorar, realmente ser quem Deus está procurando. Que Deus não precisa de nada, mas a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então no Mateus a gente vê Jesus falando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo 22 já inicia com estas palavras. E aí vem João, capítulo 10, no Evangelho, a gente vê Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e ainda tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. E hoje todos nós cantamos juntos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E seguindo os ensinamentos de Jesus, vem o Salmo 24 perguntando quem é o Rei da Glória. E é este Rei da Glória que nós devemos conhecer. É sobre este Jesus que a gente deve saber o que ele diz. Porque ao mesmo tempo que ele fala para uma classe de pessoas, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, em João 5,39, ele diz que não tem o conhecimento da palavra de Deus todos aqueles que buscam a vida eterna, contudo é a palavra dele, é a palavra de Deus que fala sobre ele, testifica a vida dele e o povo não quer ir a ele para ter esta vida eterna. Então a gente deve observar os ensinamentos dele, as orações, os costumes, e aí a gente destaca assim: o que é orar? Orar é conversar com o Pai, orar é ser sincero, orar é adorar e depender do Espírito Santo. Porque quando a gente observa os ensinamentos da oração em Mateus 6, Jesus ele fala muitas coisas ali sobre oração. Em Mateus 6,33 ele fala lá para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino dos céus é nós atrairmos o governo de Deus sobre nossas vidas, é nós buscarmos a Deus a ponto dele se revelar a nós. E como ele se revelará? Mateus 11,25, Jesus diz assim: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e aquele a quem o Filho quiser se revelar. E ele se revela dia após dia, porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2, Deus está falando assim: antes, nos tempos passados, Deus falava pelos profetas, mas hoje fala pelo Filho do seu amor. Filho este que foi dado por mim e por você, para termos acesso à vida eterna, para termos o conhecimento de Deus, porque ter o conhecimento de Deus é nosso dever de buscar. A própria palavra diz para nós que nós erramos por falta de conhecimento. E o que seria então orar? A Bíblia muitas vezes ela fala para nós que pede e não recebe porque pede mal. Pedis e nada tende porque não sabeis pedir. Mas como seria? E eu coloquei assim aqui nas minhas anotações: o que é orar? Não seria conectar o altar com o trono? Não seria conectar a fraqueza humana com a onipotência divina? Então orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins. E aí a gente chega em Hebreus 4,16 e diz lá para nós chegarmos com ousadia diante do trono da graça, trazendo a ele as nossas petições, porque aquele Jesus descrito ali em Hebreus 4,16 diz para nós que ele é o sumo sacerdote que está lá no santuário e foi provado em todas as tentações, assim como nós. Então orar é falar com esse Deus. Esse Deus a gente precisa conhecer. E ele descreve na palavra dele o Jeremias 3,33, que a gente deve conhecer, porque ele se revelará a nós de uma forma que nos anunciará coisas ocultas que não sabemos. A palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão magnífica, que nela nós aprendemos o que é a oração. E ela diz assim em Jeremias 3,33: invocar-me-ei e te responderei, e anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a oração a gente vê que ela é um relacionamento. Se é um relacionamento, é uma conversa, é um diálogo. Só que se eu orar e só eu falar, não é um diálogo, é um monólogo. E aí então só eu falo, não vai ter resultado. Não será como a gente iniciou pelo Salmo 61, ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Porque se Deus fala, Ele vai responder, Ele vai trabalhar na nossa vida. E quem é o intérprete dessa oração? É o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar. Romanos 8, 26, 27, se eu não me engano, vai dizer para nós que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Então, logo, a oração é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Deus. E o Espírito Santo, interpretando essa questão, vai pedir a Deus o que nós precisamos. E aí acontece em Mateus, capítulo 6, versículo 33, dizendo para nós: buscai o reino dos céus, trazendo o governo de Deus sobre as nossas vidas. E essa parte do reino está na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Jesus ensina: venha a nós o teu reino. É nós atrairmos o céu, é nós fazermos a vontade de Deus, é nós entendermos a questão de falarmos com o Pai e ouvirmos Ele falar conosco, Ele trabalhar em nosso coração. A oração vai nos moldar, vai nos trabalhar o nosso interior. Assim, é um estado permanente de comunhão com Deus, onde o nosso pensar estará ligado às coisas que são do alto. Por quê? Porque 1 Tessalonicenses 5,17 diz que é para nós orarmos sem cessar, em todo tempo. Efésios 6,18 diz que é orai em todo tempo. Então, vem o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, dizendo como seria essa oração em todo tempo. Que seria pensando nas coisas lá do alto, vivendo como Deus quer. E quando a gente observa isso, a gente começa a observar os nossos amigos, observar os nossos familiares, observar aqueles que nos rodeiam e começar a pedir a Deus por eles, para que eles também venham a conhecer a este Deus. E aí a gente começa a desenvolver essas orações e quando a gente observa, a gente dobra o joelho para orar e acabou finalizando a oração e não deu tempo de pedir. Não deu tempo de falar para Deus o que eu quero para mim. Mas aí acontece o restante do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, porque ele diz: buscai o reino dos céus, que é o governo de Deus sobre as nossas vidas, e a sua justiça. E Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela na sua palavra. Então é eu procurar viver a palavra. Viver a palavra é Tiago 1,22, sejam, pois, praticantes da palavra do Evangelho, e não somente ouvintes. Então, quando eu começo a trabalhar esta questão, quando eu começo a entender que a oração deve ser um diálogo e não um monólogo, quando eu começo a entender que, para mim, orar deve ser gostoso, deve ser prazeroso. Para mim, orar não vai ser como antes, que as palavras somem, que me dá um vazio na mente, que a boca começa a ser tomada por um silêncio. Mas quando eu começo a entender a questão da oração, quando eu começo a praticar e desenvolver a questão da oração, toda a oração que eu fizer a partir daquele momento que eu estou tendo o entendimento sobre ela, começa a submeter-se aos planos de Deus voluntariamente, aos propósitos de Deus voluntariamente. Observa comigo o Salmo de número 52. Se você pode ir, se você consegue abrir a tua Bíblia aí, o Salmo de número 52, versículo 9. Diz assim: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, porque eu esperei no teu nome, porque ele é bom. É como se fosse o Salmos 33, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. É como se fosse o Salmo de número 100, nos ensinando sobre a oração, dizendo: entrai pelas portas do Senhor com ações de graças. O que é isso? É eu levantar cedo e agradecer a Deus porque eu levantei, porque eu despertei, porque eu acordei, porque eu posso me levantar. Muitas pessoas deitaram e não se levantaram. É eu agradecer a Deus pela vida. Ah, mas eu não tenho o alimento em casa. É eu agradecer a Deus pelo meu viver, pelo corpo, porque a Bíblia diz que o corpo é maior do que o alimento.
Mateus 6, 25 ali vai falar a respeito do alimento, das vestimentas, dizendo a nós que não é para andarmos preocupados com estas coisas, mas para confiar em Deus. E quando a gente observa esta confiança em Deus, a gente, por exemplo, chega no Salmo 69, versículo 13, que também vai trazer mais um ensinamento sobre a oração. E diz assim o Salmo 69, versículo 13: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti, em tempo favorável, a minha oração. E pela Tua fidelidade em me socorrer, livra-me do mal, para que eu não afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Aqui a gente vê um pedido de socorro, nada difere de quando a gente está precisando de algo que só Deus pode fazer. E Deus está a nos atender, Deus está a nos rodear, Deus está a nos olhar, porque a Bíblia diz que ninguém pode fugir de Deus. E na oração do Pai Nosso, na oração modelo, a gente vê 6 petições nela. Se você tiver curiosidade depois, olha lá e veja. 3 delas são voltadas para Deus, são dirigidas sobre Deus. Fala sobre onde Ele está, quem é Ele, fala sobre sua santidade. E as outras 3 falam sobre as necessidades humanas. E quando fala-se das necessidades humanas, é como se Deus estivesse se apresentando a nós como Ele se apresentou a Moisés. Quando Ele fala a Moisés, eu sou o que sou ou sou o que serei. Nada, Ele está dizendo ali, se você tem fome, eu sou o pão da vida. Não foi o que Jesus disse? Se você tem sede, eu sou a água da vida. A água que mata a sede e você nunca mais terá dela sede. Se você está caído, eu sou quem te levanta. Deus está dizendo ali que Ele é o que é, Ele será o que sempre será. E o meu Deus será sempre Deus. E aí a gente entende que ao orarmos, o prazer é tão grande que mais importa dar glória a Deus e exaltar a Deus do que pedir. Porque quanto ao pedir, a Bíblia nos dá certeza de que receberemos, porque Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta há de se abrir. Porque todo aquele que pede recebe. Está dizendo ali que todo aquele que pede recebe. Mas isso é a todos, porque quando é aos filhos de Deus, como está escrito em Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Quando a gente tem as nossas orações guiadas pelo Espírito Santo, quando a gente aprende a adorar e glorificar a Deus em meio à oração, sem estar preocupado e ansioso por alguma coisa, a gente começa a conhecer mais esse Deus. Ele começa a se revelar mais. E a gente começa a entender mais qual é a vontade dele para as nossas vidas. E aí a gente compreende, por exemplo, Tessalonicenses, quando diz para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições a Deus. E aí a gente compreende quem é Ele. E a gente pode render glórias, render aleluias, render a nossa essência em adoração a Ele e ser quem Ele diz para sermos. O Salmo 54, versículo 2... é um outro salmo de Davi e ele vai direto, ele é bem direto e ele diz assim: escuta, ó Deus, a minha oração. Dai ouvidos às palavras da minha boca. Então a gente precisa entender que Deus nos dá garantia, Jesus nos dá garantia incondicionais e impressionantes de que o Pai nos ouvirá e nos responderá. Porque somos filhos, a Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, cujo livro de Romanos vem nos dizendo que por este Espírito é qual clamamos Abba Pai. E por aprendermos sobre Deus, por aprendermos a orar segundo a vontade de Deus, como orar segundo a vontade de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, vem dizendo assim: orai por todos os homens, para que estes cheguem ao pleno conhecimento de Deus e sejam salvos por Ele. Ah, mas como que eu vou desenvolver a oração? Começa a ler a Bíblia. Começa a procurar na palavra de Deus orações que se encaixem no teu dia a dia. Começa a orar a palavra de Deus. Isaías 62, versículo 7 diz que o sentinela sempre fará lembrar o seu Senhor do que necessita.
E o que eu e você necessitamos? Buscar a Deus com entendimento, porque Jesus ensinou: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. E quando fazemos isso, é como se chegasse ao Salmos 14, versículo 2, que vai dizer lá para nós que do céu Deus olha para os homens e filhos dos homens para ver se há quem entenda e se há quem o busque. Porque é diferente buscar a Deus e buscar a face de Deus. Quando a gente desenvolve o hábito da oração e compreende estas distinções da revelação de Jesus, é como quando Jesus chega a Natanael. Ele chega e fala a Natanael que grandes coisas Natanael verá. Está em João capítulo 1, versículo 45. E ele fala assim: verás então anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nos arremete a outra oração lá de Jacó, de quando ele está no acampamento e ele deita, adora a Deus, ergue uma pedra e de repente ele vê o acampamento de Deus, porque tinha muitos anjos lá. E lá ele louva a Deus, ele faz um novo cântico, apresentando a Deus as suas petições. E Deus o responde. Então a gente precisa entender a questão da oração, que Deus quer ouvir as nossas palavras, embora Ele sendo Deus, sabendo tudo o que surgirá nos nossos lábios, na nossa boca, antes de uma só palavra surgir, sendo Deus, Ele decidiu nos atender através da oração. Então que eu e você saiba que o importante é nós fazermos o que está escrito no Salmo 115, onde Deus apresenta a diferença entre Ele, que é o verdadeiro Deus, e os falsos deuses. E aí ele já inicia assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então a gente precisa simplesmente ter fé, mas também ter atitude. A gente precisa crer, mas a gente precisa agir. E a gente traz esse estudo hoje de oração, uma pequena reflexão, bem breve, sobre o que seria orar, sobre como está descrita a oração, alguns salmos sobre oração, para a gente entender que mesmo tendo fé é preciso ter atitude. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. As obras serão as nossas atitudes. A gente precisa entender que precisamos ter um relacionamento direto com Deus. Porque o último texto que eu quero ler aqui, antes de passar ali para o pastor Romeu Júnior, está lá em João capítulo 15, versículo 7, que é uma outra questão de um ensinamento que Jesus dá sobre a oração. E ele diz assim em João 15, versículo 7: ele fala dessa forma: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso aqui é o resultado da oração. Se guardarmos a palavra dele, aprenderemos com ele. E então o Salmo 32, versículo 8 acontece em nossas vidas. O que diz lá? Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Lá Deus está falando para nós que Ele quer nos ensinar, basta nos atentarmos para Ele. Então eu acredito que se a gente aprender, ler a Bíblia e orar o que está na Bíblia, faremos sim a vontade de Deus. É isso aí, você ouviu sobre a oração, né? A oração, ela tem poder e, como nós pudemos ouvir no estudo aí, ela também vem remetida de autoridade, né? A oração, ela tem poder e autoridade, e é tão incrível, né, Jonathan, a gente entender, como você muito bem explicou para todos nós aí, um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que ouve a nossa oração, né? Ele está atento ao nosso clamor, ele está atento à nossa oração. Então,
nós vamos orar aí no final do programa para você, né? Nós vamos orar por você, por sua família. E eu gostaria de que você mandasse, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, mande o nome das pessoas que você deseja oração aí no chat que está acompanhando do ladinho da tua tela aí. E nós vamos estar orando, né? Nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Estaremos orando por todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza. Como nós ouvimos no estudo aqui, o poder da oração é tremendo. E se você tem alguma questão, alguma pergunta aí, basta apenas você estar formulando, enviando para nós aí. Nós estaremos repassando aqui para o Obreiro Jonathan, para que ele possa dar aí um entendimento melhor sobre as nossas dúvidas, né? Nós estamos aí com uma média de 60, 70 pessoas nos acompanhando ao vivo neste momento, e nós agradecemos você pela sua audiência, né? Que Deus esteja abençoando grandemente você. Vamos interagir, vamos falar aí da palavra de Deus, vamos falar do amor de Jesus Cristo. Em dias que muitas vezes bate aquela tristeza, nós precisamos orar. E eu tenho uma primeira pergunta aí, Jonathan, e nós vamos respondendo aí à medida que vai passando o tempo, nós vamos respondendo para as pessoas aí, para que todos fiquem muito bem informados, né? A oração, ela pode mudar a vontade de Deus? A oração pode mudar a vontade de Deus? Isso. A gente vê as orações de Moisés, né? Mudando ali, acho que, se não me engano, por 5 vezes uma determinação que Deus tinha dado, né? E Deus atendeu a oração. Mas por quê? Acho que a pergunta seria... Eu faria a pergunta assim, né? Por que Deus mudou? Porque o fato da pergunta... De quem seria a pergunta? A pergunta é anônimo aqui. Anônimo? É isso. Então, não quis se identificar. Não quis Mas identificar. A pergunta é boa, porque nos causa curiosidade e a gente deve ir atrás dessas curiosidades. Como a gente viu em Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que ainda não sabes. E ainda não sabendo disso, a gente vai atrás e vê que sim, por orações, determinações de Deus foram mudadas. Mas agora resta saber o porquê. E o porquê estaria, por exemplo, em Provérbios 15, versículo 8, que diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então a gente entende aqui que Deus tem prazer na oração do ser humano, tem prazer na oração do homem, da mulher, que permanece ali, né, dentro da justiça, sujeita ao reino, né? Então eu entendo assim que a oração pode mudar, porque Deus escreveu sim muitos planos para nós, a gente vê a respeito disso. A oração, como muito bem explicado por você no estudo, é um diálogo, né? É uma conversa diálogo com Deus e não um monólogo, Não né? pode ser um monólogo. E nesse diálogo, enquanto os irmãos estão mandando perguntas aí, os novos, muito novos para oração, nós vamos estar orando, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos uma história de diálogo, né? Se existe alguém muito privilegiado na palavra de Deus, foi Moisés, né? Moisés teve um relacionamento, um diálogo com Deus. E era tete a tete, digamos assim. A expressão ali, né? Testa a testa, né? Frente a frente, né? Era frente a frente. E o que eu acho muito interessante é que na primeira vez que Moisés subiu no monte para receber as instruções, que Deus escreve com o seu dedo nas tábuas da lei, podemos dizer que era uma oração que estava acontecendo ali, um diálogo, uma conversa. Aí no final da conversa Deus fala, né, para Moisés: eu vou exterminar o povo que está lá embaixo, né? Eu vou ter que exterminar o povo que está lá embaixo. Começamos de novo, você pega a sua família e nós iniciaremos um novo ciclo, um novo processo. E Moisés, na sua oração, ele intercede contra o desejo de Deus. Ele fala: não faça isso. E ele intercede em favor do povo e ele recebe uma orientação ali. E ele intercede, ele desce, né? Desce ali com o seu pedido da oração atendido. Atendido. Deus atendeu o pedido da oração de Moisés. Deus mudou aquilo que ia fazer para atender o pedido do clamor de um justo. Que nessa situação era Moisés. Mas nós vemos que quando Moisés desce, quem se revolta com o povo é Moisés. Moisés quebra as pedras onde a lei estava escrita com os dedos de Deus. Ele quebra as pedras, ele se revolta com aquela situação, ele fica muito nervoso, ele fica como Deus ficara no pedido da oração, anteriormente. Aí nós vemos que ali existe essa mudança, né? A oração, ela mudou.
o que seria prescrito ali. Mas nós vemos outra coisa, Jonathan, que no passar dos anos, que eles ficaram andando e perambulando pelo deserto, o que Deus iria fazer antes do pedido de Moisés acabou acontecendo muitos anos depois. Porque o povo que estava lá fazendo bezerros de ouro e tudo mais para eles, foi o mesmo povo que Deus Determinou matou. lá atrás. Porque a determinação de Deus ela só foi postergada um pouco, né? E lá na frente aconteceu aquilo que Deus já iria fazer no início. Ou seja, a oração que Moisés fez, o diálogo que ele teve com Deus, ele deu um tempo ali para o povo. Ele ganhou um tempo, Deus deu um suspiro de vida a mais para aquele povo. Muitas vezes nós oramos e temos um diálogo com Deus, mas esse diálogo não nos muda interiormente. Nós queremos que só o que Deus faz que mude, né? Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo do Covid-19 aí. Tem misericórdia de nós. Mas se nós não orarmos de verdade num relacionamento, num diálogo, e mudarmos o nosso relacionamento com Deus, não nos aproximarmos mais de Deus, talvez nós tenhamos só um período. A gente olhar assim é como uma amizade, né? Isso. Se a gente começar a andar demais com uma pessoa, a gente vai pegando os hábitos daquela pessoa, o jeito de falar, os costumes, né? Isso. Agora pensa se você criar uma amizade com Deus. Nossa. Se você ter esse relacionamento assim com Deus. Mas o segredo é o relacionamento, né? Porque imagino eu, Moisés. Moisés, se ele tivesse ouvido o diálogo que ele teve com Deus, e eu tenho mais a dizer, né? Nós vamos navegando na Bíblia Sagrada, porque isso é o que nós precisamos fazer para ter intimidade com Deus. Nós voltamos mais atrás ainda, no diálogo entre Adão, Eva e Deus, quando Deus fala, vivam aí de tudo que vocês têm no paraíso. Jonathan, quantas espécies de animais não tem? Tudo foi Adão que deu nome. E o interessante lá, né, que Adão foi tirado do Éden, mas não do coração de Deus, porque Isso. continuou ali, Isso. não com a frequência, né, que tinha, que a Bíblia diz que à tardezinha Deus vinha falar com Adão ali. Então Adão foi retirado do Éden, mas do coração não. É isso Esteve mesmo. lá. E daí nós vemos que pode ser que nós estejamos orando errado muitas vezes. Pode ser não, muitas vezes né? É o Nós que a Bíblia estamos diz, orando né? errado. A Bíblia diz que Pedis vocês não recebeis porque porque pediu mal. Por isso eu entendo que na oração a gente sempre tem que pedir a primeira coisa e a chave da vitória. Na oração é a chave da vitória, mas a chave da vitória ela está nas mãos de quem essa chave? Está nas mãos de Deus. Então, Terminamos sempre. o início da nossa oração sempre tem que ser qual? Deus, que seja feita conforme a vossa vontade. Jesus mesmo expressou isso, né? Isso. A Bíblia diz lá em Mateus que por 3 vezes ele falou as mesmas palavras, tá no texto. Ele falou as mesmas palavras. Pai, Isso mesmo. afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Isso mesmo. Se você deseja mandar pergunta aí, quer permanecer anônimo, digamos assim, é 99806-5058. 99806-5058 é o nosso WhatsApp aí, onde você pode estar mandando sua pergunta. Mais uma pergunta anônima aqui. Ela diz assim: até que ponto preciso ter ação em minha oração, sem querer resolver? Fazer em lugar de Deus? Como descansar após a oração? Se não for boa pergunta, nem faça, a pessoa diz, né? Então vamos recapitular a pergunta, porque ela tem 3 perguntas em uma só. A primeira pergunta é: até que ponto preciso ter ação em minha oração? Até a resposta vir. Então, ou seja, a Bíblia ensina persistência, né? Não é do muito falar que vai acontecer, mas eu tenho que entender que a oração não é só eu pedir o que eu quero, né? O próprio, que nem eu citei durante o estudo, o próprio Salmo do número 100, ele ensina a entrar diante de Deus com ações de graças. Ou seja, já é entrar agradecendo pelo que tem. Eu estou precisando de saúde, mas eu vou agradecer por estar vivo. Eu estou precisando de roupa, mas eu vou agradecer porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Né? Eu estou precisando de um carro, mas eu vou agradecer porque eu posso me locomover, eu posso andar, eu posso caminhar, eu posso ir aonde eu quero. Então é sempre com ações de graça e sempre na perseverança. A perseverança que eu digo aqui não é todo dia eu chegar diante de Deus, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso. Não.
É eu pedi e descansei. Agora minha oração a partir de agora é começar a glorificar, é adorar, é dizer quão grande é esse Deus. É só a gente observar ali, 1 Reis, 2 Reis, como que eles chegavam diante de Deus, mesmo querendo a vitória da guerra, né? Mas iniciavam adorando. É isso mesmo. Se a gente vê Josafá, por exemplo, ele queria a vitória. Mas em vez dele mandar os guerreiros, quem ele mandou na frente do exército? Né? Então você já respondeu, né? Você já respondeu porque a pessoa pergunta assim, como descansar após a oração, né? Aí entra o ponto da gente compreender o que a oração traz a nós. Como a oração afeta a minha vida, por exemplo, para mim entender como eu descansar. Primeiro, a oração ela vai me trazer paz, sabedoria, né? Porque eu estou buscando conhecimento para orar na Bíblia, então tá vindo sabedoria, tá vindo conhecimento. Aí vai entrar o perdão, porque na oração modelo ensina, né? Pai, perdoa-nos porque eu vou perdoar os meus devedores. Então é uma como que diz a palavra? Reciprocidade. Isso, me fugiu aqui, mas é essa aí. Então, quando eu começo a praticar o que eu entendo na Bíblia, o que eu vejo escrito ali, eu começo a entender o que seria o descansar, o que seria continuar orando, mas sem me preocupar com aquilo, sem estar ansioso com o que eu quero. Deixa Deus agir. Né? Então, resumindo, orar é acreditar. Orar é acreditar que Deus está fazendo. Eu tenho até uma mensagem que eu trouxe um tempo atrás na igreja e isso tem se fortalecido no meu coração. Tem pessoas que oram apenas com fé, né? Eu tenho fé de que aquilo vai se realizar. Quando na verdade a gente tem que orar acreditando. Crendo, né? Tendo a crença de que aquilo sim vai acontecer. Então, quando nós oramos dessa forma, nós estabelecemos o relacionamento, né? E quando se torna num diálogo, nós temos acesso ao que nós desejamos e ao que Deus deseja. Eu sempre penso assim, eu gostaria de me ouvir? Como que é a minha conversa? Pois é. Você gostaria de conversar com você mesmo? Entendeu? Eu gostaria disso. Eu teria prazer em sentar e me ouvir, porque senão a gente poderia pensar assim, eu chego no pastor Romeu Júnior e falo, pastor Romeu Júnior, estou precisando de um dinheiro e preciso que você me empreste, porque eu pago minhas contas, eu pago meus compromissos e eu preciso aí de R$1.000 e você me empresta. E eu pago, porque eu pago meus compromissos, eu honro, né, meus compromissos. Só que dali um tempo, eu venho de novo, pastor, agora eu preciso que o senhor me empreste aí 1.500. E daí eu paguei da primeira, o senhor me empresta, né, porque eu paguei da primeira vez. E eu pago. Só que a hora que eu chegar na terceira vez, o que você vai pensar de mim? Tá precisando de dinheiro. Então eu sempre tenho que observar como que eu tenho sido. Eu teria prazer em me ouvir? Porque se eu sempre chego só pedindo, aí fica complicado da gente mesmo se imaginar, né? Naquela situação. É como você já citou a oração de Josafá, né? Josafá, quando ele vai orar, ele tinha no seu coração o princípio da adoração. E não são nessas exatas palavras, mas eu vou tentar colocar aqui de um jeito que todo mundo possa entender. Josafá não inicia pedindo, né? Não. Nem reclamando, ele inicia chamando Deus de maravilhoso. Tu és o rei dos exércitos, tu és maravilhoso, o criador de céus e terra, é bondoso, né? Maravilhoso, e assim ele vai indo. Daí no finalzinho da oração ele fala, de toda essa tua grandeza, dá uma olhada pra nós. É atrair o céu pra terra, né? É chamar a atenção de Deus pra nós. Porque nesse sentido, né, que você falou, tem que orar crendo. Mediante a oração dele, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que no meio deles saiu um levita chamado Jadiel, né? E vira e vem e fala, ó, rei Josafá, vede hoje o livramento que vos acontecerá amanhã. Mas aí está o segredo. Como que ele começou a oração? Tudo é relacionamento, né? Tudo é nós termos um princípio de uma conversa, nós termos um princípio de um diálogo. O desejo pelo diálogo é a chave da solução, né? Exato. Aí é a palavra que resume todo o estudo. É isso mesmo. Se eu tiver desejo no meu coração de falar com este Deus,
é óbvio que esse Deus vai falar comigo. Porque se a gente chega em Malaquias 3,6, Deus não muda. Está escrito lá, Malaquias 3,6. Deus não muda. Né? Aí a gente chega em Hebreus 13,8. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas aí eu entro num grande preceito, né? Repito, um pensamento meu, né? Deus, ele não muda mesmo, né? Os princípios divinos nunca mudaram. Se a gente olhar a Bíblia Sagrada profundamente, os princípios que Deus tratava Adão e Eva são os mesmos princípios que Deus tratou o povo no deserto, os mesmos princípios que Deus tratou o povo que seguia Jesus, e os mesmos princípios que somos tratados hoje. É como uma casa, ela pode ter sua parede, hoje é drywall, né? Pode ter sua parede de drywall, pode ter sua parede de madeira, pode ser de tijolo, pode ser de palha. Mas a estrutura, ela sempre tem que ser firme, ela sempre tem que ser a mesma. Por mais que as dispensações, já entramos em outra, por mais que as dispensações mudaram, os princípios dessas dispensações sempre foram os mesmos. Sempre eles se adequaram nas mesmas coisas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não muda, Jesus não muda, mas nós precisamos nos adequar ao tempo oportuno a qual estamos vivendo, né? Para que estejamos debaixo da vontade de Deus. Então, quando nós, como filhos, Jesus e o próprio Deus citam na palavra, né? Eles falam que pode uma mãe esquecer de um filho que criou, ele ainda vai se lembrar, né? Pode o filho que se curve e pede ao seu pai, o pai não atenderá, assim como Deus também atenderá o nosso pedido. Então, muitas das vezes nós oramos e mudamos algo no reino espiritual. Mas talvez essa mudança permitida por Deus não seja o melhor para nós. Não seja o melhor para nós. Aí a gente tem que ter o temor, né? Isso. Vamos dizer assim, é como o Deuteronômio 34, ali, quando Moisés está orando, ele quer falar de Josué, mas ele não ousa citar o nome de Josué. Pois é. Se a gente olhar a oração lá, ele cita todas as características de quem ele gostaria que fosse o sucessor dele, né? Mas ele fala, levanta, Senhor, um homem que guie este povo. É isso mesmo. O Paulo César Duarte mandou uma pergunta aí, qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Não sei, né, o a ver com aquilo que nós estamos proferindo aqui, mas o nome era Neutusa, né? Em algumas Neusta, Neustusta ou Neustussá, né? Basta a tradução aí, mas era esse o nome. Vamos progredindo então. Vamos interagir um pouco, né? O pessoal tá aqui mandando as mensagens aqui. A pastora Neuci tá mandando um monte de mensagem aqui, adianta. Ela tá dizendo que um monte de coisa. A irmã Lisete, ela diz boa noite, paz a todos. A irmã Neuci diz oração a chave da vitória. A pastora Neuci diz a chave da vitória. A Sueli Oliveira, ela pede oração para a sua família. Fique em casa, né? Realmente estamos aqui para que você possa estar em sua casa. A irmã Sirene, ela pede oração para a sua família. Se você deseja fazer pedido de oração ou perguntas, ainda dá tempo, né? Nós vamos ter uns mais 10 minutinhos de programa aí. A pastora Neuci diz, Deus é fiel e suas promessas não falham, se cumpre na vida de quem o teme e o ama de todo o coração. O irmão Renilson, a irmã Ângela, a irmã Wagner, a irmã Simone, que estão nos acompanhando aí e com certeza estão recebendo a bênção de Deus, né? A pastora Neuci diz que quem quer uma cura para a sua alma quer ser uma pessoa que pensa positivo, né? Esse é o primeiro pensamento positivo, não que seja autoajuda, mas a Bíblia. É uma ajuda do alto, né? É uma ajuda Bíblia do alto. Aqui, a palavra de Deus falando conosco. É né? isso mesmo. Quer deixar de ver os problemas em tudo, dificuldades, você tem que estar orando, né? Tem que estar orando. O mundo, nossa cidade, nosso Brasil precisa de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. E para ser cheia do Espírito Santo, vem o que nós estamos falando aqui, que é a oração. A irmã Ivone Andrade também está ligadinha conosco. A irmã Simone pede oração para o Guilherme Rebonato. A irmã Daniela, ela manda aqui oração para o Edenilson Henrique, Araci, Antônio Zenir. A irmã Anne aqui, ela pede oração para o Guilherme. O irmão Alessandro aqui, ele dá glória a Deus. A irmã Andréia. A irmã Juscelene pede oração para o Guilherme. A irmã Sirene, né, ela pede oração para Vanessa, Bruna, Aline, para o Natan, para Claudine, para o Rodrigo. A Poliana está nos assistindo aí. A pastora Dulce diz que precisamos confiar na palavra, precisamos acreditar. A Rosana Ferreira diz que
ela quer dar uma paz aí a todos que estão nos acompanhando. A pastora Neuci diz: Deus é maravilhoso e tem um filho que intercede por nós. Quem é? Jesus, com certeza. A irmã Ana Lu mandou a foto de um bolo, né? Ela disse que ela vai tomar café depois do estudo, né, Jonathan? Mandou a foto do bolo aí. Um bolo de chocolate, que deve estar uma delícia, porque já foi mais da metade da forma, né? Imagina só. Então tá só um pouquinho ali do bolo. A irmã de Cleia, estamos aqui também, pastor. A irmã Valdolina, ela diz: estou assistindo vocês também, né? Muitas pessoas assistindo. A irmã de Cleia, muito bom estudo, glória a Deus. O Alisson, Deus abençoe. A irmã Rosilda, Deus abençoe vocês. A irmã Karine, né, amando esse estudo, Deus abençoe grandemente os irmãos. Temos mais aqui, vou falando aqui, né? A irmã Silvana Moraes, ela diz amém, glória a Deus. O irmão Igor, Deus abençoe. A irmã Claudineia manda uma carinha bem feliz, assim, sorridente, mostrando os dentes. Tem um pedacinho da língua ali, muito bonitinho. A irmã Andréia Marques diz paz. A irmã Aline Rodrigues. A irmã Mila diz glória. O Lucas diz estamos atentos, né? A irmã Nilce pede oração para a mãe e o pai dela aí. A Mila Moura manda: peço oração para a minha família que está em Rio Branco do Sul e para a minha amiga Vanessa, que vai ter um bebezinho. A Josi, ela pede oração para a família Koniski, né, e Lima. A Adriana Serra pede oração para a família Ellen Marcondes, Henrique Marcondes, Egna Marcondes. O irmão Joel de Paulo diz: peço oração para a minha família. A Aline Rodrigues: peço oração para a minha família, Sônia, Zini, Andréia, Natan, Júnior, Giwert. E também o Tony está pedindo oração aí para o primo dele, o Guilherme Rebonato, que está internado. Nós temos o poder de orar, né? O homem não foi concedido poder. A palavra diz que Deus nos concedeu o poder. Esse poder não seria poderes mágicos, né, Jonathan? Não é poder de super-homem, mas é acesso, né? É acesso a poder falar com Deus. Então, Deus quer te abençoar e você pode ser abençoado, basta apenas você estar orando. A irmã Priscila Farias, ela diz: paz, irmãos, estou aqui também. Que bênção, né, que você está aí. E com certeza Deus tem bênçãos a derramar sobre a vida de todos vocês que estão assistindo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, que nós estaremos aqui buscando o conhecimento da palavra de Deus, né, para agregar para você e para quem está nos acompanhando aí. Se você deseja conversar também pelo WhatsApp 42998065058. Jonathan, a irmã Jussara Roberto, né, ela diz assim: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, né? Isso é um princípio divino que nós precisamos seguir todos os dias. Mas, Jonathan, me diz uma coisa: tá acontecendo essa pandemia aí, né? Então a pandemia está em todos os lugares. Você que está assistindo esse programa gravado, no nosso momento atual que estamos vivendo, estamos passando por esse início, digamos assim, deste momento de pandemia. Estamos todos internados, entre aspas, digamos assim, né? Todos convidados, né, à quarentena, estar dentro da sua casa. E dentro da casa, cada vez fica mais solitário, digamos assim, né? Muitas pessoas se sentem solitárias, outros se sentem até enfermas, né? Quando nós vemos às 10 da noite, passa o corpo de bombeiro assoviando e aquele carro-som atrás, e isso vem nos trazendo assim um temor, né? E eu gostaria de dialogar com você aqui nesses 5 minutos só que nos restam, como orar para vencer esse temor. Como orar para vencer o temor? Como orar para vencer esse temor? Porque eu até citei aqui, e agora me recordo que citei, passei reto e talvez alguém tenha ficado com dúvida. O princípio da oração é tudo, né? Como nós iniciamos essa oração. Como seria o início, então, dessa oração? Deixa eu ver aqui. Então, como orar para vencer o temor? Isso. Então, automaticamente, pela pressão, seria medo. Isso, medo. Então, não seria legal a gente fazer como Esdras? Sim. Esdras chega ao rei e fala o quê? Deixa-nos ir a Jerusalém, porque nosso Deus nos guardará. Aí o que ele fala depois? Só que tive medo de chegar ao rei e dizer a ele para nos dar guarda, porque anterior falei a ele que o nosso Deus nos guardaria. Só me restou confiar e orar. Não nos cabe fazer o mesmo? Isso mesmo. Confiar, então. Iniciar a oração com confiança. Iniciar a oração com confiança. Porque, observa comigo aqui, ó. O Salmo 143. Ele fala assim, ó. Eu sempre observo a palavra que está escrita na Bíblia. A palavra em si.
E o Salmo 143, versículo 1, ele diz assim: atende, Senhor. Ele tá tão confiante que ele já fala: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas e responde-me segundo a tua fidelidade, pois tu é a justiça. Por que maior confiança do que essa, né? Ou então, quando o próprio profeta ali já entende a questão da oração, ele fala assim: que suba a minha oração à tua presença como um incenso e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda a ti. Não é o que está escrito em Tiago? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpai as vossas mãos? Pois é. Aí nós chegamos na grande dúvida, né? Na grande pergunta que todos fazem, né? Como será o amanhã? Né? Existe um vídeo de um comunicado que o pastor Romeu fez aqui, que eu acho difícil alguém que não se emocionou, até mesmo chorou, né? Quando ele chega no final da sua fala, que ele diz assim, para nós não nos preocuparmos, porque essa situação, né? Ele fala assim, isso vai passar, né? E ele fala de uma forma tão emocionante assim, que chega no nosso coração, né? E será que nós estamos orando a Deus de forma de se achegarmos realmente ao coração de Deus, né? Os pastores antigos diziam que não é bíblico, né? Não é bíblico. Os pastores antigos diziam que os anjos vinham com salvas de ouro, né? Colhendo a oração de todos. A Bíblia tem até uma defesa dessa interpretação, mas não está escrito dessa exata forma, né? Não está escrito assim. Então, como a gente está aqui, pode ter algum teólogo de plantão aí que vai querer nos corrigir. Então, nós já estamos dizendo, não está escrito dessa forma, mas era uma interpretação que os pastores mais antigos tinham dessa visão da palavra de Deus. Esse buscar a oração em salvas de ouro pode ser o sentimento que a gente está usando para orar, né? Para buscar, para clamar, para falar com Deus. A oração de Ana, a mais famosa da Bíblia, né? A gente até não cita muito, porque todo mundo cita. E você percebeu que sempre tem que ter algum mal para nos incentivar a orar da forma correta? Pois é. E se não fosse Penina, será que Ana tinha feito a oração de forma correta? Pois é, e nós vemos que Ana subiu várias vezes lá, né? Pois é, e daquele dia, a Bíblia diz ainda que ela foi perturbada por Penina, né? Ela mudou a oração dela. Ela teve uma convicção. Então você está querendo dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que no momento da dificuldade o melhor é orar e crescer? Do que se trancar e chorar? Eu compreendo, sim. O mais cômodo é se trancar e chorar. Né? Mas eu creio num Deus e quero ver respostas. O que eu faço? Vou chorar ou vou fazer o que a Bíblia me ensina sobre esse Deus? É isso mesmo. Que ele responde às orações. É isso mesmo. Nós precisamos clamar, né? E o clamar ele vai além de apenas falar, né? O ideal, assim, na oração, eu preciso de algo. Mas aquilo tá me levando a orar tanto ao ponto de eu tocar o céu? Como aquele louvor, né? Não sei se o céu, se a igreja subiu ou se o céu desceu. Houve aqui revelação desse Deus na minha vida? Porque Jeremias diz, né, para nós, né, clama a mim e responder-te-ei. Ali é uma afirmação de que se eu clamar, ele vai responder. É isso mesmo. Chegamos aí às 9 horas. Vamos fazer uma oração então por todos que estão nos acompanhando, por todos que estão nos assistindo, por todos aqueles que estão juntos conosco, né, em uma só fé, em um só clamor, revelação, buscando pela presença de Deus. Quando nós buscamos pela presença de Deus, nós somos alcançados. O irmão Alessandro Camargo aqui, ele está provocando nós, viu, Jonathan? Ele diz assim, vamos preparar um super café após o estudo com minha família, já que não podemos estar unidos com os amados irmãos. É isso mesmo, né? Chegou a hora de você se ajuntar aí com sua família e proclamar dentro do seu lar, dentro da sua casa, um lugar para adorar a Deus, né? Sempre tenha um lugar aí em sua residência para você buscar a Deus. E a oração, ela é tão maravilhosa que quando nós oramos, se você orar com todo o seu coração, com fé, com ousadia, você vai sentir a presença de Deus pertinho de você. Então nós vamos orar por você agora neste momento, todos vocês que pediram, fizeram um pedido de oração, todos vocês que se prostraram a acompanhar-nos por essa 1 hora que passou rápido, muito rápido, nós queremos orar por você. Você que mandou o seu nome para oração, você que não mandou, mesmo assim nós estaremos orando por você, você que nos acompanhou, você que estará nos acompanhando.
A oração, ela é uma oração da onipresença de Deus, né? Da onisciência de Deus. Onde um justo estiver orando, Deus ouvirá a sua oração. E o mais incrível de tudo é que se nós estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz, né, que nunca viu um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão, né? Então, nós vamos orar neste momento. Nós vamos fazer uma oração dupla aqui, já que nós estamos em 2, né? Eu vou propor aqui que você inicie a oração, Jonathan. A hora que você sentir no coração, você me dá um sinal aí, eu concluo a oração e nós assim oramos uma oração dupla para os amados que estão nos acompanhando aí, onde quer que você esteja. Nós dizemos, profetizamos e manifestamos o desejo de que a mão de Deus esteja sobre você. Então eu convido você aí que está ligado com a gente aí, podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas decidiu ouvir o estudo. E como o estudo foi sobre oração, eu te convido a orar agora nesse momento, né? Orar com ação. Então, tenha fé, faça a sua atitude agora de se prostrar perante Deus e vamos orar por nossa nação, por você que está nos assistindo, por você que pediu oração, né? Esse é o mais importante, né? Eu dizer assim, eu preciso, né? E buscar ajuda com quem pode ajudar. Nós não podemos fazer nada, mas podemos orar, né? É reconhecer, né? Eu sempre digo que quando você vai se apresentar perante Deus, Deus já conhece o seu coração. Então você precisa conhecê-lo agora, o seu próprio coração. Se colocar no lugar onde você realmente está, né? Para que a oração tenha efeito em sua vida. Então, vamos junto então fazer essa oração? Convido você a fechar os teus olhos aí, curvar a tua cabeça. Fica do jeito que você se sentir à vontade aí, mas não deixe o silêncio tomar os teus lábios. Ligue a tua fraqueza humana, porque somos fracos, à onipotência divina, né? Porque Deus é maravilhoso. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, agradecemos por esta oportunidade. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que necessitam do teu auxílio, da tua ajuda, da tua intervenção, ó Pai. Aquele que falou que precisa de ti, aquele que pediu oração, ó Pai. Aquele que deixou de fazer qualquer outra coisa para estar junto conosco, ligado, estudando a tua palavra, Pai. Pedimos a ti, ó meu Deus, que intervenha sobre nós, abençoando-nos, guardando-nos, protegendo-nos, animando-nos, ensinando-nos, ó Pai, sobre a tua palavra, revelando-te a nós, ó Deus. Te pedimos por aqueles que ainda não te conhecem, te pedimos por aqueles que te conhecem e desejam te conhecer mais, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós sempre estaremos assim prostrados a ti, ó Pai, pois a tua palavra fala que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, e que nós possamos sempre juntos adorar o teu nome e glorificar a ti e exaltar a ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pela Tua presença. Pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão passando por necessidade. Nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que onde existe um coração sedento, ali o Senhor está para derramar a Sua bênção sobre as nossas vidas. Pai, todos aqueles que nos acompanham agora por qualquer meio de comunicação, todos aqueles que estão agora, Espírito Santo de Deus, junto conosco orando, todos aqueles que estão agora reunidos com sua família. Pai, nós sabemos que existem famílias agora que deram suas mãos para receber essa oração. Nós sabemos que tem pessoas nesses lares agora que estão se sentindo sozinhas. Nós estamos, Pai, sabendo que existem pessoas agora que estão neste momento tristes, pois o dia não foi bom, pois o vazio tem tomado os corações. Pai, neste momento nós suplicamos pela Tua presença, pelo Teu agir, pela Tua vontade sobre cada um de nós. Pai, nós sabemos que estamos como sociedade em geral, passando por um momento difícil. Nós sabemos que é da Tua vontade permissiva. O Senhor pode sarar a todos e acabar com isso em qualquer momento, mas o Senhor tem permitido. Não sabemos os seus planos, os seus desejos, os preceitos do teu coração, mas pedimos pela tua misericórdia nessa oração, por um povo que clama, por um povo que te busca. Senhor Jesus Cristo, que em cada lar, que em cada lugar, que em cada movimento que esteja acontecendo agora, as mãos do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos e que todos possam experimentar a vontade de Deus em suas vidas, o cumprir e o agir do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.
Tu és bom e tua Pois é, a proposta foi de 1 hora, passamos aí, estamos em 1 hora e 6 minutos. Deus abençoe grandemente a todos vocês que nos acompanharam, que a presença de Deus sempre esteja contigo. Se nós continuarmos em quarentena, com toda certeza, segunda-feira que vem, né, Jonathan, estaremos aqui novamente, passando para você com mais pessoas, né? O que nós desejamos é que várias opiniões diferentes se diversifiquem e formem uma informação única, que é da presença de Deus sobre sua vida. Também aí, amanhã, às 8 horas da noite, estaremos transmitindo nosso culto de oração. A oração é a chave da vitória e com certeza Deus estará impactando o seu lar, a sua casa. Desculpe, né, se a gente pulou o comentário de alguém aqui, foi meio corrido nesse horário aí, precisamos de mais estrutura. E quero já propor, né, futuramente, aí, né, John, nós fizemos o Café com Bíblia, quando liberarem mais pessoas para participarem com sua presença física, nós também mantermos, né, essa transmissão pela internet para que as pessoas possam aí aprender mais com a palavra de Deus. Dá suas considerações finais aí, Jonathan. Eu agradeço aí você que esteve ligado com a gente, né? Segunda-feira que vem estaremos juntos aí novamente com outro estudo, com novas conversas, e espero que você esteja ligado aí durante toda a semana, né? Toda semana vai ter alguma coisinha lá. Isso, né? Mesmo. Sendo transmitida para mim e para você, né? Que hoje eu tô aqui, mas amanhã estaria assistindo. É isso aí. Então sempre vai ter alguém falando e alguém assistindo, né? Tomara que sempre quem esteja falando seja guiado por Deus e quem esteja assistindo esteja recebendo da presença de Deus. É isso aí, então, terminamos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, irmã Ana Lu. Guarda um pedaço de bolo, né? Depois eu passo. O Jonathan disse que vai passar aí e comer um pedaço do bolo, né? O irmão Alessandro Camargo aí vai tomar um cafezão, né? Deus abençoe também. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam, que a vida possa ser vivida de forma extraordinária, que você sempre possa buscar a presença de Deus em todo tempo e a todo momento. Lembrando que este estudo fica gravado, né? Fica gravado aí na internet, basta apenas acessar a página da Quadrangular no Facebook e a página da Quadrangular no nosso canal do YouTube ou no nosso site eqc.com.br. Um grande abraço para quem se manifestou no finalzinho aí, a Érica Moraes, o William Guimarães, assistindo nós lá em Campo Grande, rapaz. A Mila Moura, a irmã Inês Gomes, a Cissa, né? A Cissa sempre está acompanhando presencialmente os estudos aí, ela diz maravilhoso estudo. A Silvana Moraes Costa, ela diz amém. Então, Deus abençoe grandemente, né? O irmão Alessandro também, ele que fez todo o intercâmbio para nós estarmos aqui, não pôde vir, né? Então, na próxima segunda aí, contamos com sua presença, irmão Alessandro aí, de forma grandiosa. Então, você que está nos assistindo aí, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e que viva Cristo dentro de ti, dentro de nós, para todo sempre. Amém. E até a próxima, se assim o nosso Deus poderoso, justo, maravilhoso nos permitir.